Fala galera da internet, aqui é o Digão. Sou Elias, nós somos os Ogros Bardos. Estamos de volta aqui para falar hoje sobre Zona de Combate, ou, como o título original, Outside the Wire. Antes da gente prosseguir, se lembre de, se não está inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa o sino para poder receber notificação dos próximos lançamentos e deixa o like e comentários também no final da gente. Como eu já falei nos outros vídeos, logo logo a gente vai ter o Instagram dos Ogros Bardos, a gente vai avisar vocês aqui. E para quem gosta, me segue lá no meu Instagram, @digantino. Lembrando também que a gente vai falar um pouco sobre o enredo do filme, então a gente indica que só assista o vídeo agora se você já viu o filme ou se você não se importar com isso. Bom, esse filme estreou agora, nesse ano, na Netflix, é um filme de ação. E tem nos papéis principais o Anthony Mackie, que é bem conhecido no MCU, e o Damson Idris, que é um ator meio que novato, fez um filme em inglês, Farming, que meio que lançou ele, e fez um episódio de Black Mirror. Eu acredito que esse é o filme mais conhecido que ele tenha feito. O Anthony Mackie, além de ter feito o Falcão de diversos filmes da MCU, também ele é figurinha carimbada em filmes de ação. Eu acho que ele comprou algumas ações da Netflix, que está saindo um filme por mês com ele no Netflix. O filme Zona de Combate, em português, ele conta basicamente, gira em torno desses dois personagens principais, o Anthony Mackie como o Capitão Léo e o Damson Idris como o Tenente Thomas Harper. Ele é um operador de drone, tenente operador de drone. E começa ele uma missão como o operador de drone, drone militar, ok, com míssil, bomba, essas coisas todas, e ele acaba tomando uma decisão de agir, passando por cima de ordens superiores. Isso. Com isso, existe um efeito colateral, né, uns danos colaterais ao pelotão do exército americano, e ele é meio que rebaixado, mandado para um campo de conflito, né, que seria o Wire, e para participar de uma missão com o Capitão Léo. O filme se passa em 2036 e essa zona de combate, onde ele é mandado para ser punido, vamos dizer assim, está acontecendo, um pós-guerra entre Rússia e Estados Unidos, e tem alguns grupos ainda que são sobreviventes rebeldes, e ele é mandado para lá, para esse campo, para sofrer a punição dele. Ele encontra o Capitão Léo, né? Ele vai procurar o Capitão Léo. Isso. Ele sofre algum tipo de bullying também durante a estadia dele nesse campo, porque ele encontra, inclusive, o cara que era o comandante do exército, do pelotão, onde ele foi o piloto de drone. Porque quando ele usa, ele desrespeita a cadeia de ordem, a ação dele meio que faz com que dois integrantes desse pelotão morram. Então o pessoal tá meio que não gosta muito dele. Então ele vai procurar o Capitão Léo para fazer a tal missão, e ele diz que basicamente que a missão é encontrar um contato para poder conseguir informação sobre o líder da rebelião, né, para tentar desmantelar essa rebelião. Que é um cara meio terrorista. E que eles trocam meio que... Eles têm um contato de trocar informação por suprimentos, né? Ele vai levar coisas, tipo medicamentos, para o acampamento de um grupo rebelde, digamos assim. Não, eles são rebeldes, eles são tipo sobreviventes que também sofrem com esses rebeldes. Então eles ajudam essas pessoas levando medicamentos para conseguir informação. O líder desse grupo, que meio que não aceita a derrota para os Estados Unidos, é um ator conhecido, é o... Pilou Asbaek. Que fez o Ron Greyjoy em Game of Thrones, ele fez o Batou de Ghost in the Shell também. Bom, o personagem do Anthony Mackie, o Léo, pega o Thomas Harper e eles vão... vai ele e o antigo pelotão e algumas... Eu vou dizer que são robôs, que a gente vai falar um pouquinho mais dele mais na frente. Eles são emboscados no meio desse trajeto, e eles meio que se separam. Vai só o Harp e o Leo, e o pelotão meio que fica combatendo um grupo. Então, assim, no momento também que acontece essa emboscada, o Thomas Harper, ele fica bastante confuso,
Porque assim, ele era um piloto de drone, ele nunca esteve num campo de batalha de verdade, ele nunca viu uma troca de tiro, gente morrendo ao vivo, né? Então, aí o Capitão Leo, nesse momento, ele fala, não, velho, fique tranquilo, você é inexperiente, mas eu tenho experiência por nós dois. Inclusive, um pouco antes deles saírem, o Capitão Leo querendo saber se pode de fato confiar nele, né? Até porque pela forma como ele foi mandado para lá, ele se revela um androide. Então, ele também, a questão dele ser um androide dá uma certa confiança para o Capitão Leo de ser uma garantia pelos dois na frente de combate, né? Ele é mais ágil, ele, tipo, tiro normal não afeta muito ele, tem umas balas especiais e tal, mas normalmente ele daria conta até para proteger, ser um escudo humano pro Harper. Isso. Eles vão juntos até no meio da zona de combate, eles encontram um local meio que de refugiados, onde tem crianças, pessoas feridas, e o contato do Leo tá lá, que é uma mulher, que vai levar eles até Um orfanato. Isso. Na verdade, não, é tipo uma casa que virou um cuida de orfanato, crianças, hospital, tudo numa coisa meio só. que cuida das crianças, não só de crianças, mas de Feridos todos de feridos pela guerra, vamos e dizer das assim. pessoas que perdem a família pela guerra, né? Exatamente. Não tem mais família, não tem mais onde morar, então ali vira meio que um grupo, um local de refugiados, digamos assim. E a pessoa que vamos dizer que chefia esse local é o contato de Léo, que vai levar eles até meio que um negociador, um contrabando, um cara que vai... Contrabandista de armas. Isso. Que vai dar a localização do líder terrorista. Uma coisa legal também é que, tipo assim, até nesse momento que eles estão nesse local de refugiados, a líder desse grupo, ela fala com o Thomas Harper, tipo assim, ó, isso aqui é o seu trabalho. Isso. Né? Justamente, ele não tem a noção do que acontece quando ele aperta o botão lá do drone dele e solta uma bomba. Então ele começa a ter contato cara a cara do que é uma guerra e do que são os efeitos colaterais, né, dos atos dele, da profissão dele, né? Ela fala justamente isso, que ali aquelas crianças todas que ele está vendo, são crianças que perderam os pais por causa dele. De bombardeios, de ataques, na sua maioria por ataques aéreos, ataques de drone. Bom, eles descobrem o paradeiro do líder terrorista, eles vão até lá, eles meio que estão dentro de um banco, como se fosse um banco, tem uma situação com reféns, e tem uma sequência de cenas de ação bem interessantes, com o Anthony Mackie, que aliás ficou meio que especialista nesse tipo de filme, após ele fazer o papel de Falcão. Ele realmente é bom em cenas de ação, em cenas que tem que se impor fisicamente, não deixando de lado a interpretação, mas ele é muito bom nessas cenas. Aparecem os robôs que o exército russo usa, que são um pouco diferentes, ele meio que tem uns confrontos com esses robôs, as cenas são bem interessantes, e ele meio que consegue os códigos de umas ogivas nucleares que iam ser usadas por esse líder terrorista teoricamente para bombardear os Estados Unidos. Eles descobrem justamente que nesse banco é o local onde estava guardado a chave de codificação para liberação e controle de silos nucleares lá que o líder terrorista tem. Então, pelo menos o Leo, né, sempre dizia que ele queria... o terrorista queria essas ogivas nucleares para iniciar uma guerra nuclear contra os Estados Unidos. Então, em tese, a missão deles era fazer com que ele não obtivesse, né, os códigos e não iniciasse essa guerra. Só que aí também no meio, né, ele já começa no final ele já meio que se revela e até antes, né, o Leo, bastante esperto, ele vai percebendo aos poucos, né? Pegando o jeito do Harp, vai criando confiança, ganhando a confiança dele e vai já começando a controlar ele, digamos assim, com jogos mentais, né, com algumas coisas, e consegue fazer com que o Harp
corte um sistema de segurança que ele Isso. tinha como Android, que a partir daí ele já não é mais tipo um Android, ele não tem mais que obedecer a ninguém, ele tem tipo vontade própria. Por ele ser uma máquina, ele é meio que obrigado, por alguns protocolos, ele é meio que obrigado a seguir ordens. Descobre-se que ele pediu que o Thomas Harper fosse enviado para lá, ele que meio que escolheu a dedo, e ele meio que manipula por Harper não ter experiência em campo, ele meio que vai construindo situações e ele meio que obriga o Harper a tomar algumas decisões, e ele faz o tempo todo questão de perguntar o que você faria, a decisão é sua, e depois ele explica que ele é obrigado a obedecer ordens, a não ser que essa pessoa que dê a ordem tenha um comportamento duvidoso, tenha um comportamento dúbio, tenha um comportamento que não possa ser confiável. E ele faz com que o Harper tenha esse tipo de comportamento para daí não ser obrigado a cumprir as ordens. Fora que tem uma hora que ele tem um sistema que ele é rastreado e as pessoas podem se comunicar com ele dá uma desculpa para tirar isso, e o Harper autoriza ele a fazer isso, ele fala, no meio da missão, ele dá ele convence o Harper uma hora que fazendo isso ia ser benéfico para a missão. E o Harper autoriza, ou seja, ele autorizou ele a ficar livre da cadeia de comando e ainda tomou uma decisão errada, se desautorizando perante o Android. É mais ou menos isso. Então, a partir daí, o Leo, já sobre plenos controles de suas ações, ele acaba se revelando, né, que na verdade ele queria para ele essa codificação das ogivas nucleares, porque o plano dele era justamente pegar isso e de fato ele usar a ogiva nuclear contra os Estados Unidos para destruir a base militar onde ele foi criado. Exatamente. Porque ele entende que essa tecnologia que os Estados Unidos possuem, que criou um Android como ele, é extremamente maléfica para o mundo, não vai trazer coisas boas, então a ideia dele é destruir esse local. Ele fala durante o filme que um só dele faz o que faz, imagine se tivessem vários igual a eles, o que não poderia ser feito. Então, todo o objetivo dele final sempre foi desde o início esse. Ele traz o Léo para que ele traz o Harper para que o Harper tome várias decisões erradas, para que ele possa se soltar das amarras do exército e conseguir botar em prática esse plano dele. Bom, então depois que o Leo já está de posse, né, dos códigos de ativação e vai até o local onde está o silo das ogivas, o Harper ele meio que entra em contato com os superiores, ele explica tudo o que aconteceu, conta as besteiras que ele fez e meio que pede uma chance para se redimir, para resolver a situação e impedir que o Leo de fato use as ogivas, e vai atrás dele. No final das contas rola uma briga entre os dois e aos 49 do segundo tempo o Harper consegue impedir o Leo de soltar, de lançar as ogivas. E temos um final feliz. Temos um final feliz. Tem também um diálogo meio filosófico entre os dois, né? A questão de o Leo querendo explicar para ele que ele precisa acabar com esse tipo de tecnologia, mas o Harper diz que muita gente inocente vai morrer, vai ter danos colaterais. O engraçado é que danos colaterais para ele é só quando militar dos Estados Unidos. Ou civil dos Estados Unidos. Se for qualquer outro tipo de civil, não estão nem aí. Exatamente. Então ele fala a questão dos danos, o Harper fala a questão dos danos colaterais e tal, e enfim, o Harper consegue deter o Leo e tem um final feliz, os Estados Unidos salvando o mundo. Bom, vamos para os pontos que a gente achou interessantes nesse filme. O primeiro foi um que eu já meio que falei no meio, é que esse filme se passa num futuro, mas não é um futuro tão distante, daqui a 16 anos mais ou menos, e tirando o personagem do Anthony Mackie, que é uma coisa muito, ainda na minha cabeça, surreal, a tecnologia que é mostrada nesse filme é algo completamente palpável, é algo que eu consigo enxergar daqui a 16 anos. Os robôs que eles usam em combate, que os russos têm, que os Estados Unidos têm, que são usados de apoio às tropas humanas, eu consigo enxergar isso daqui a 16 anos.
se duvidar, até mais. Facilmente, já temos coisas muito parecidas hoje em dia, né? Exato. Não, tirando o personagem do Anthony Mackie, não tem nada de extraordinário, nada de muito fictício nessa realidade. Coisa interessante também, assim, apesar de ser um filme de ação, a gente acha que vai ser só porrada, tiro e bomba, né? Tem coisas interessantes, tem diálogos profundos, Sim. tem essa questão que eles exploram o Harper, que antes era só um piloto de drone, mostrar os conflitos e os traumas que traz uma pessoa estar de frente no combate, possíveis traumas que muitos combatentes a gente sabe que volta, né? Que não consegue ter nenhuma vida normal, muito menos ser um combatente. Os danos, ver o resultado dos danos colaterais que eles causam é bastante interessante. Essa questão também no diálogo sobre a necessidade que a gente tem hoje de tecnologia, de avançar muito a tecnologia e a forma que como isso pode ser ruim a depender da forma que for explorada, né? Principalmente como ele fala dos Estados Unidos, que adora a tecnologia bélica, né? Então o uso de soldados, como já tinha esses mais simples que não são tão autônomos, ou como o Capitão Liu fala, outros como ele, ou até versões aprimoradas dele, né? O que é que pode acontecer com o mundo se existir qualquer país, né? Mas principalmente Estados Unidos, não pelos Estados Unidos sim, mas principalmente Estados Unidos, porque é quem tem uma maior cultura de gasto com tecnologia bélica. O que é que isso pode acontecer com o mundo? São dois pontos que eu achei extremamente interessantes. Esse primeiro, de pegar uma pessoa que fica por detrás de uma tela, só apertando o botão, e trazer ele para o campo de batalha, para ele ver as consequências dos atos dele, para ele entender em primeira mão, que pode se traçar até um paralelo com muita coisa que acontece hoje na internet, né? Que muita gente ofende, briga e mente e prejudica pessoas porque está atrás da tela. Talvez se essas pessoas fossem trazidas para o mundo real, várias dessas coisas que hoje em dia acontecem na internet, de ataques a pessoas, cyberbullying, várias coisas. Tudo isso fosse diferente, porque tem gente que quando está no cara a cara no olho não tem tanta coragem como tem atrás de uma tela só digitando. Outra coisa que eu achei extremamente interessante nesse filme foi que é o seguinte: o único personagem que se incomoda com o fato de que o exército americano está com um tipo de tecnologia que é perigosa, que pode trazer malefícios, é o Android. O comando militar não está nem aí para isso, ninguém tá, só ele que é um Android, que teoricamente não deveria se preocupar. É o único personagem. Não deveria ter emoções. É o único personagem que fala: não, isso está errado, eu sou muito poderoso para vocês me fazerem em massa e sair por aí me colocando em uso. Só ele que pensa dessa maneira. Então eu achei isso assim, extremamente interessante, que é a própria máquina olhando e falando: não, tá errado isso aqui não vai dar certo. E a questão também que eu achei legal, o nome, né? O nome do filme é Outside the Wire, em inglês, que assim, tem um significado, pelo menos que eles falam no filme, que é esse centro onde o Thomas vai, que ele chama de Wire, né? Então Outside the Wire é fora desse perímetro. Já que eles entram na zona de guerra. Tudo é fechado por arame farpado e tal, mas tem também, na visão da gente, né, depois do filme, dois significados. Um que é o Leo, o fato dele ser um androide cheio de fios passando por dentro, e é justamente um fio que corta, que o Harper corta e deixa ele completamente autônomo. Sim. E a questão também de pegar um cara que é piloto de caça, ficava na internet, né, numa rede, num fio, trabalhando através de um fio, quilômetros de distância, retirando ele e colocando no front mesmo de batalha. Outro ponto positivo que a gente achou também é assim: quando eu pessoalmente comecei a assistir o filme, eu falei: ah, meu Deus, lá vem mais um filme de guerra dos Estados Unidos contra a Rússia, falando que a Rússia é o grande vilão mundial e os Estados Unidos vai salvar o mundo mais uma vez. E o filme se mostra contrário a isso. Na verdade, ele critica bastante essa cultura armamentista dos Estados Unidos, essa questão da violência, de gostar de guerra, de se armar e tal. Apesar de que no final, né, aí já começando os pontos negativos, no final, um dos últimos diálogos do filme
Ah, parabéns, Rafael, você salvou o mundo. Os Estados Unidos salvou o mundo. Bom, como ele já começou, tem esse ponto negativo. Um outro ponto negativo que a gente achou que, assim, para mim foi o que mais me decepcionou no filme são as sequências finais. Porque o Leo vai até o local de lançamento, o personagem do Thomas Harper é meio que, como Elias falou, pede desculpa pelo que ele fez e resolve ele ir lá pessoalmente resolver o problema. Sendo que tinha uma opção de jogar uma bomba e explodir, ia ter efeitos colaterais, mas ia resolver o problema de uma forma fácil e era até mais crível se fosse assim. Mas não, ele vai lá sozinho e ele, que passou metade do filme, ou mais da metade do filme, tremendo, se escondendo, porque ele não tem experiência Tudo bem que tem umas cenas que ele realmente faz alguma coisa, mas ele não tem experiência de combate, ele está acostumado a ficar sentado numa cadeira apertando o botão. Então ele vai sozinho enfrentar o androide de última geração do americano, que passou o filme todo matando todo mundo, sozinho, e esse cara vai sozinho lá e ganha dele no final e salva o mundo. Quer dizer, se ele estivesse lá de trás jogado uma bomba, explodido tudo com ele, ficava mais legal. Seria mais de acordo com o que ele é, né? Então, assim, ele precisava finalizar, né, resolver a situação, que é não deixar o Leo soltar as ogivas nucleares. Então, tinha essa questão de resolver com o bombardeio, que o drone já estava lá em posição de tiro, né, a distância e na mira para poder soltar o míssil e resolver a situação. E ele simplesmente resolve isso e confiando que ele estava inclusive sem saber se ia funcionar, porque ele tinha umas balas especiais para veículos blindados. Isso. Que ele ainda fala assim, se serve para blindado, deve servir para ele. E se não servisse, se ele morresse, ele não ia conseguir dar o comando para o comando, né, do exército, porque eles estavam esperando, na verdade, que ele só visse que ele estava lá e saísse, para ele não ser um efeito colateral, porque ele é do exército americano, então ele não pode morrer. Na verdade, assim, a gente entende a proposta do filme, a mostrar que o cara aprendeu a lição, que não é só apertar botões e explodir tudo, que ele não quer mais ser essa pessoa, ele quer evitar dano porque ele viu o que ele fez. Mas é ridículo ele ir lá sozinho e enfrentar o Super Android americano. Sem nenhuma condição, muito, muito forçado. Pois é, pessoal. Então, essa é a nossa opinião sobre o filme. Mais uma vez, deixa seus comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho, conversa com a gente. A gente vai conversando aí para próximos vídeos. É isso aí, dê sua opinião, que é muito importante pra gente. Valeu, até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.